Oi, gente, tudo bem? Bom, o tema do nosso trabalho é sabão e detergentes aplicados à físico-química e o nosso principal objetivo aqui é abordar os princípios físico-químicos que regem o funcionamento dos sabões e detergentes, que são surfactantes. Primeiramente, surfactantes, também chamados de tensoativos, são substâncias capazes de reduzir a tensão superficial ou interfacial entre duas fases diferentes, como líquido-líquido, sólido-sólido ou gás líquido. Eles fazem isso modificando as interações intermoleculares na superfície. Mas como eles funcionam? A palavra surfactante vem de Surface Active Agent, ou seja, agente ativo de superfície. Essas moléculas, elas se concentram na interface entre duas fases e atuam diminuindo a coesão entre moléculas de água, facilitando assim processos de limpeza, emulsificação, dispersão e formação de espuma. Falando sobre a estrutura química dos tensoativos, os tensoativos eles são moléculas anfipáticas, ou seja, eles possuem uma parte hidrofílica, polar, que interage com a água muito bem por meio de ligações de hidrogênio, e uma parte hidrofóbica, apolar, que não interage bem com a água, geralmente é uma cadeia hidrocarbônica longa, e interage bem com óleos e gorduras. E essa dualidade da molécula é o segredo do funcionamento dos surfactantes. Nós vamos ver mais para frente como que a estrutura anfipática permite a ação surfactante. Falando agora sobre o sabão é um sal de ácido graxo produzido por uma reação de saponificação, que é uma hidrólise básica de éster. Nós temos aí a reação desenhada, então tem o éster, que é um triglicerídeo, né, uma gordura ou óleo, reagindo com uma base forte, que pode ser NaOH ou KOH, e formando um sal orgânico, que é o nosso sabão. Na saponificação, as cadeias hidrocarbônicas apolares dos ácidos graxos presentes no triglicerídeo dão origem à porção hidrofóbica do sabão, enquanto o grupo carboxilato constitui a cabeça hidrofílica. Já os detergentes são surfactantes sintéticos, geralmente derivados do petróleo ou de óleos vegetais modificados quimicamente, e eles são obtidos por reações de sulfatação ou sulfonatação. E eles também possuem uma parte apolar e uma parte polar, agindo da mesma maneira que o sabão, só que com algumas diferenças que eu vou apresentar agora. Quais são as principais diferenças entre o sabão e o detergente? O sabão ele deriva de fonte natural renovável e na presença de água dura, que é uma água rica em minerais, forma precipitados insolúveis, o que reduz a eficiência da limpeza e formação de espuma. Já o detergente deriva do petróleo ou óleos vegetais, como eu já disse, eles funcionam bem em água dura e eles têm formulações diferentes para funções específicas. Bom, a água tem como se fosse uma película elástica na sua superfície, que é criada pela forte atração entre as suas próprias moléculas, que é aquele efeito da interação de hidrogênio. Essa interação é tão forte que a água prefere se agrupar e não vai se espalhar bem sobre as superfícies oleosas. E é por isso que, se você derramar água sobre o óleo, ela vai formar gotículas e não vai conseguir penetrar e limpar a sujeira realmente. Então, a água precisa de ajuda para quebrar essa película e molhar de verdade. E é aqui que o tensoativo entra em ação. Lembra da estrutura? A cauda é hidrofóbica e a cabeça é hidrofílica. Então, quando a gente adiciona o tensoativo, as moléculas dele vão perceber que a melhor maneira de manter a parte hidrofóbica longe da água é forçando essa parte a ir para a superfície. E quando elas se posicionam na superfície, o tensoativo se interpõe entre as moléculas e vai romper a forte coesão da água. E com isso, a tensão superficial ela vai cair drasticamente e vai fazer com que a água agora possa realmente se espalhar e molhar a sujeira. Com a tensão superficial reduzida, as moléculas de tensoativo vão começar a saturar a superfície. E quando não tem mais espaço lá, elas vão precisar encontrar outra solução para manter as suas caudas hidrofóbicas longe da água. E essa solução é a micela, que no caso são as moléculas se reunindo em forma de esfera e se organizando de forma que todas as caudas hidrofóbicas fiquem agrupadas no interior da esfera.
Então, todas as cabeças hidrofílicas vão ficar voltadas para o exterior e vão formar uma camada de proteção que tem afinidade pela água. Olá, meu nome é Diogo e hoje eu vou falar sobre o mecanismo de limpeza. Bom, antes de falarmos sobre o mecanismo de limpeza em si, é importante ressaltarmos uma propriedade física da matéria que é muito importante nessa situação, que no caso é a polaridade. O detergente ele se trata de uma molécula anfifílica, ou seja, possui uma cauda apolar representada em vermelho na molécula abaixo e uma cabeça polar representada em azul. No caso da gordura, é uma molécula predominantemente apolar. Bom, quando vamos lavar uma camisa que está suja com gordura, por exemplo, a parte apolar desse detergente, desse sabão, ele vai interagir com a gordura presa à camisa, enquanto a parte polar vai interagir com a água, formando dessa forma uma micela, na qual a gordura que sujou a camisa fica presa no seu interior, que no caso da imagem à direita está representada em marrom, a gordura está representada em marrom. A formação dessa micela ela auxilia bastante na remoção da sujeira, visto que durante o enxágue, a água ela vai interagir com a parte externa da micela, que é composta pela cabeça do detergente, a cabeça polar do detergente, facilitando assim o arraste dessa micela que tem a sujeira no seu interior. Dois exemplos de potencializadores da ação do detergente são a água quente e a agitação mecânica. A água quente ela vai amolecer a gordura, visto que a alta temperatura diminui a viscosidade dos óleos e da gordura, o que vai facilitar a penetração do detergente, além de aumentar a energia cinética, o que favorece a formação de micelas. Já a agitação ela vai auxiliar na quebra física da sujeira, visto que ela ajuda a descolar fisicamente fragmentos maiores da superfície, além de maximizar o contato, garantindo que o detergente chegue a toda a sujeira. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de detergentes e tensoativos. O primeiro tipo são os tensoativos aniônicos, que possuem carga negativa e têm um poder de limpeza muito bom, gerando bastante espuma e geralmente têm um custo mais baixo, mas em alguns casos eles podem ser irritantes. Alguns exemplos mais comuns desse tipo de tensoativos são o lauryl sulfato de sódio, que é usado em shampoos, pastas de dente, detergentes líquidos, e os sabões comuns, que são de sais de ácido graxo. Nós temos também os tensoativos catiônicos, que possuem carga positiva e eles se aderem a superfícies negativas, como cabelos danificados, tecidos e bactérias. Eles têm menor poder de limpeza quando comparado aos tensoativos aniônicos, mas eles têm ação bactericida e condicionante. E alguns exemplos comuns são o cloreto de benzalcônio, usado em amaciantes, desinfetantes, e o cetrimônio, usado em condicionadores capilares. Um terceiro tipo são os tensoativos anfóteros, que possuem carga positiva e negativa ao mesmo tempo, pois a carga líquida depende do pH. Esses são extremamente suaves e compatíveis com outros tensoativos. Um exemplo comum, o cocamidopropilbetaína, utilizado em shampoos infantil e sabonetes líquidos, pois com a ação mais suave, eles são mais indicados para peles mais sensíveis. E por último, os tensoativos não iônicos. Eles não possuem carga e são muito suaves, com pouca espuma e são eficazes em água fria e dura. Um exemplo comum são os polissorbatos, que são utilizados como emulsificante em cosméticos. Os detergentes podem conter alguns aditivos. Entre eles temos as enzimas, que podem ser proteases, que degradam proteína, lipases, que degradam gordura, celulases, que degradam celulose, e as amilases, que vão degradar amido. Temos também os controladores de pH, que podem ser alcalinos, que aumentam a eficiência em gorduras, os ácidos, que removem depósitos de minerais, os tamponantes, que vão manter o pH estático durante a lavagem. Também temos alguns outros tipos de aditivos que podem ser citados: os sequestrantes, como o EDTA, que vão amolecer a água, alvejantes ópticos, eles absorvem a luz UV e dão um efeito de brancura, que podem ser muito benéficos no caso de lavagem de roupas brancas. Nós temos também os espessantes, que controlam a viscosidade, os conservantes, que vão prevenir o crescimento microbiológico, e as fragrâncias e corantes, que elas vão conferir os atributos sensoriais, como cor e cheiro. Em relação às aplicações, como dito anteriormente, nós temos
os tensoativos utilizados em produtos de higiene pessoal, como pasta de dente, sabonete, entre outros. Nós temos os cosméticos, como shampoos, cremes. Tem a aplicação industrial, que pode ser usada na indústria têxtil, na indústria alimentícia, de petróleo, agricultura e tratamento de superfícies. E temos as aplicações especializadas em produtos 2 em 1, detergentes concentrados, detergentes biodegradáveis e detergentes enzimáticos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o que é espuma. Espuma é um grande número de pequenas bolhas de gás dispersas em fase líquida. Quando esfregamos o sabão ou o detergente na água, as moléculas do detergente migram para a interface entre a água e o ar. Nessa região, a parte hidrofílica da molécula permanece em contato com a água, enquanto a parte hidrofóbica fica voltada para o ar. Esse arranjo forma uma película ao redor das bolhas de ar, o que dificulta que elas se rompam rapidamente. Como resultado, ocorre a formação da espuma. É importante também falar que a espuma não é o principal mecanismo de limpeza. Quem remove a gordura são as micelas, que aprisionam as partículas de sujeira. A espuma é apenas um efeito secundário da presença do detergente. Por isso, é possível limpar de forma eficiente mesmo com pouca espuma, e uma grande quantidade de espuma não significa necessariamente uma limpeza melhor. Tá, a espuma é importante? A importância da espuma depende muito da aplicação do detergente. No caso de sabões em barras de detergentes usados manualmente, a espuma é desejável porque ajuda a manter o produto em contato com a sujeira e também transmite visualmente a sensação de limpeza. Já nos detergentes utilizados em máquinas, o excesso de espuma é prejudicial, pois pode atrapalhar o funcionamento do equipamento. É importante também destacar, mais uma vez, que espuma não significa mais limpeza. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos. Ambientais dos detergentes. Atualmente, muitos detergentes são desenvolvidos para ser biodegradáveis, ou seja, se decompõem mais facilmente no meio ambiente, reduzindo a poluição da água. Antigamente era comum o uso de fosfatos para aumentar o poder de limpeza, mas esse composto ele causa um crescimento excessivo de algas em rios e lagos, prejudicando os ecossistemas aquáticos. Outro ponto relevante é a água dura, rica em cálcio e magnésio. Nessas condições, o detergente perde eficiência, exigindo maior quantidade de produto, o que pode acabar aumentando o impacto ambiental. E para a gente concluir, a espuma é um fenômeno físico-químico causado pela ação dos tensoadhesivos, importante em alguns contextos, mas não essencial para a limpeza. Além disso, o desenvolvimento de detergentes busca equilibrar uma eficiência, segurança ambiental e sustentabilidade.